Meus queridos alunos do nono ano, o tema da prova de vocês agora é sobre o reino Fungi. E como nós trabalhamos em sala, o reino Fungi, ele foi o último reino a ser criado por um cidadão chamado de Robert Whittaker. E a criação do reino Fungi remete ao fato da gente pensar o seguinte, que eles são organismos de difícil classificação. E assim como protozoários e algas, já fizeram parte do reino protista em outras classificações passadas. E uma análise mais profunda dos fungos demonstra que esses organismos, eles mesclam tanto características animais quanto características vegetais. Alguns livros, por exemplo, trazem os fungos, na parte da botânica, outros trazem na parte da zoologia, mas o correto mesmo é nós falarmos que os fungos pertencem a um reino exclusivo chamado de reino Fungi, porque são organismos muito diferentes dos demais, que mereceram a criação de um reino exclusivo. E mesmo tendo características animais e vegetais, geneticamente, bioquimicamente falando, os fungos eles são mais animais do que vegetais, visto que os protozoários coanoflagelados, aqueles mesmos que deram origem à linhagem de todos os animais, ou seja, que representam o ancestral dos animais, representa também um ancestral que deu origem aos fungos. Por isso que ao longo da evolução, os fungos sempre estiveram mais próximos aos animais do que aos vegetais. Mas observando um organismo que pode ser um fungo, como por exemplo cogumelos, as leveduras, os bolores, os mofos, o fungo do tipo clavíceps, que é muito importante porque é a partir dele que se extrai uma substância chamada de ergotamina, que é purificada produzindo o ácido lisérgico que vira o LSD, uma droga aí que gera importâncias de saúde, em questão de saúde pessoal dos indivíduos que se envolvem com esse tipo de substância. Além de todos esses, nós temos vários exemplos de fungos que crescem sempre em ambientes que são normalmente sombreados, tropicais, que têm uma boa disponibilidade de umidade, de água também, porque eles são organismos aclorofilados, ou seja, organismos que não dependem da luz, uma vez que eles não vão realizar o processo fotossintético. E sempre vão se desenvolver mais nesses tipos de ambientes, ambientes com temperaturas mais elevadas, ambientes úmidos, ambientes sombreados. Vamos ver as características gerais dos fungos. Então, todos os indivíduos do reino Fungi, eles podem ser basicamente o seguinte: você tem indivíduos que são unicelulares, como no caso das leveduras, que fazem um processo de fermentação alcoólica, muito utilizado para a produção de bebidas, muito utilizado também para a produção de certos alimentos que dependem de fermentação para que a massa possa crescer, mas a maioria dos fungos eles serão pluricelulares, sendo formados por filamentos de células que são denominadas de hifas, cujo seu conjunto, que forma o próprio corpo do fungo, nós chamamos de tecido não verdadeiro, que é chamado de micélio. Agora, além de poderem ser uni- ou pluricelulares, claro, todos esses organismos são eucariontes, porque você viu lá comigo que somente os organismos do reino Monera, somente as bactérias é que têm um DNA muito pequeno, sendo assim, portanto, chamados de procariontes. Então, aqui eu nem coloquei porque já é uma característica que vocês viram comigo, que desde os protozoários, os organismos passam a ser eucariontes, tendo um núcleo celular. São organismos heterótrofos por absorção. Porque o que acontece aqui? Os fungos, eles eliminam as suas enzimas para fora do corpo, uma vez que eles sempre vão crescer sobre o alimento que eles irão decompor. E juntamente com as bactérias, eles são importantíssimos agentes decompositores, que transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica. Para fazer a sua alimentação, o fungo, então, que cresce sobre o substrato, que pode ser um pão velho, por exemplo, ele secreta suas enzimas para fora, as enzimas vão começar a processar o alimento, a fragmentar esses nutrientes, e ele, através de suas hifas, que são filamentos celulares que se aprofundam no alimento, vão absorver esses nutrientes. Por isso que eu coloquei aqui que eles são heterótrofos por absorção, e fazem, diferentemente do que a gente faz, uma digestão extracorpórea, ou seja, o alimento é digerido fora do corpo deles, depois é que eles vão fazer essa absorção. Os fungos, eles têm também algumas características vegetais, como por exemplo o fato de terem uma parede celular. Lembre bem que somente bactérias, as algas, os fungos e também os vegetais têm essa característica de ter um segundo revestimento celular além da membrana plasmática. Só que no caso de vegetais a parede celular é feita de celulose, no caso de algas também, da maioria delas. No caso, por exemplo, das bactérias é formada por peptídeos glicanos, que são proteínas mais alguns açúcares, e no caso dos fungos a parede celular ela é composta de uma substância que é um açúcar muito grande, um polissacarídeo chamado de quitina. Essa quitina é o mesmo açúcar, o mesmo polissacarídeo que entra na composição do exoesqueleto de artrópodes, animais que têm patas articuladas, tais como os insetos, os crustáceos, os aracnídeos e os miriápodas.
Ou seja, o fato deles terem a parede celular é uma característica que remete aos vegetais, mas a composição da sua parede celular é uma composição animal, visto que a quitina é um polissacarídeo, um açúcar, no caso nitrogenado, que entra na composição do corpo de alguns animais, tais como os insetos, por exemplo. O fato também dos fungos armazenarem como reserva energética o glicogênio, a mesma reserva que todos os animais armazenam, é uma característica mais animal. Por exemplo, o glicogênio ele é um polissacarídeo formado por várias unidades de glicose. No caso dos vegetais, eles armazenam, no caso, o amido como substância de reserva, enquanto que animais e fungos vão armazenar o glicogênio. No caso do nosso organismo e de todo animal, esse glicogênio, animal superior no caso que eu quero dizer, ele será armazenado nos músculos e no fígado. Agora, no caso aqui dos fungos, como eles não têm essa estrutura, esse glicogênio ele vai ficar armazenado nas próprias células, nos próprios filamentos celulares chamados de hifas. Outra característica interessante é a reprodução dos fungos, que pode se dar por meio de esporos assexuados produzidos por mitose ou esporos sexuados produzidos por meiose. Lembrando que a reprodução por meio de esporos ela é mais típica nos vegetais. Ou seja, com essas características você consegue observar que os fungos eles mesclam características vegetais e animais. Por isso são organismos de difícil classificação e por isso necessitaram da criação de um reino exclusivo que é chamado de reino fungi. Normalmente, os fungos pluricelulares eles são formados de filamentos celulares, denominados de hifas, e o conjunto dessas hifas, por exemplo, em um cogumelo, forma o seu micélio, que é o cogumelo propriamente dito, ou qualquer outro fungo pluricelular. E sempre quando a gente fala micélio, é um tecido não verdadeiro. Agora, professor, por que um tecido não verdadeiro? Porque ele não tem uma especialização como outros tecidos do nosso corpo, por exemplo, como eles possuem. Então é um tecido não verdadeiro justamente porque ele não é tão especializado como um tecido deveria ser. Porque se você pegar lá na histologia mesmo, você vê o conceito de tecido, conjunto de células especializadas numa determinada função, num determinado objetivo. Aqui o micélio é basicamente um conjunto de filamentos celulares, sem funções definidas entre esses filamentos. Todos eles basicamente vão ter a mesma função, fazer a absorção de nutrientes e alguns deles produzir os esporos para garantir a sua reprodução. O mais importante, entretanto, é a gente conhecer, relembrar das importâncias dos fungos. E, por exemplo, os fungos, alguns deles, como no caso, as leveduras, que pertencem à espécie Saccharomyces cerevisiae, são muito utilizadas na fermentação alcoólica, onde a molécula de glicose ela será quebrada pelo fungo para que ele possa obter energia, e dessa quebra vão resultar 2 moléculas de álcool, etanol, mais 2 moléculas de CO2. A produção de álcool ela é fundamental para todas as bebidas alcoólicas serem produzidas e também para que seja produzido o álcool combustível aqui no Brasil, Utiliza-se o substrato como cana-de-açúcar, nos Estados Unidos utiliza como substrato milho. Mas o processo é basicamente o mesmo, Feito uma fermentação alcoólica desses 2 tipos de substratos. Mas essa fermentação alcoólica também pode ser utilizada na produção de alguns alimentos, derivados de panificação. Por exemplo, pode-se utilizar o fermento biológico, que seria, na verdade, o conjunto de vários fungos da espécie Saccharomyces cerevisiae, que é essa levedura que a gente está comentando, que realizam a fermentação da massa, quebram a glicose presente na massa, produzindo o CO2, que faz a expansão da massa, permitindo o crescimento, o aumento de volume dessa substância. Os fungos também, todos eles têm essa característica, eles são agentes decompositores, ou seja, eles sempre vão crescer sobre o alimento que eles irão decompor, e a decomposição é basicamente quando um fungo ele transforma a matéria orgânica, ou seja, as proteínas, os lipídios, os açúcares do alimento, em sais minerais, em matéria inorgânica. E a decomposição, que não é somente realizada pelos fungos, nós vimos lá que as bactérias também fazem esse mesmo processo, algumas delas, é um importante processo de reciclagem de matéria. Por quê? Porque vai devolver os sais minerais para o solo, sais esses que são retirados pelas plantas durante o modo de vida delas. Outra função importante é que alguns fungos são produtores de antibióticos. Lembra que eu disse que fungos e bactérias ambos são agentes decompositores? Ao longo da evolução, alguns fungos começaram a produzir substâncias para inibir o crescimento da população bacteriana, que crescia no mesmo local, decompondo o mesmo tipo de alimento. Ou seja, uma competição entre fungos e bactérias pelo objeto a ser decomposto, o alimento, um resto do corpo de um animal ou de um vegetal, é que fez com que alguns fungos começassem a produzir substâncias para coibir, inibir o crescimento bacteriano, chamadas de antibióticos.
Principal exemplo, a penicilina, que é extraída a partir do fungo Penicillium, o mesmo que você pode encontrar num tipo de queijo chamado de gorgonzola, né? Que é responsável, no caso, a presença desse fungo no queijo para dar um sabor característico do próprio queijo. Mas aquele mesmo fungo lá, aquela espécie de bolor, é quem produz a penicilina, um dos mais conhecidos e mais utilizados antibióticos desde a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que sempre o antibiótico, ele pode ter ação ou bactericida, quando age diretamente sobre a bactéria, matando a bactéria ou a população bacteriana, se você estiver considerando, né, várias bactérias no mesmo momento, e tem antibiótico que tem ação bacteriostática, que apenas controla momentaneamente a reprodução daquele grupo de bactérias. E, por fim, aqui, a questão das drogas, né? O ácido lisérgico é talvez uma das substâncias mais fortes produzidas por um organismo biológico. E ele é produzido por um fungo chamado de clavíceps, que sempre cresce sobre sementes de trigo e de centeio, produzindo uma substância que é conhecida como ácido lisérgico, que após ser purificado em laboratório, se transforma na droga semissintética chamada de LSD. Muito obrigado, gente!